Bom dia, meu irmão e minha irmã. 12º dia de leitura do Novo Testamento. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9 e Provérbios de número 6. Marcos 7, 8, 9 e Provérbios número 6. Pega a tua Bíblia, pega a tua anotação, bloco de notas, caderno, o que você puder, e vamos meditar juntos no Senhor nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, colocamos essa leitura diante de Ti, te pedimos que o Senhor possa ministrar o nosso coração, nosso espírito, nossa alma, e nós possamos, Pai, viver tudo que nós lemos nessa manhã aqui. Possamos ter força, possamos ter, Senhor Deus, a ousadia, e que o Senhor possa nos dar a clareza do que nós devemos fazer nesse dia através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 7, Jesus e os mestres da lei. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isso é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou. Aí Jesus já vem afirmando para eles: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas, e assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Porquanto Moisés afirmou: honra teu pai e a tua mãe, e mais, quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isso é, uma oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Versículo 14. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouve-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola, ao que Jesus lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições,
As ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior e contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então, versículo 24, partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse, porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus lhe declarou: por causa da tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu da sua filhinha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Glória a Deus. Sensacional. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar. Eles suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhe que não dissesse a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobremodos maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida. Faz tanto os surdos ouvirem, como os mudos falarem. Capítulo 8. Uma nova multiplicação dos pães. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com que se alimentar, chamou Jesus os seus discípulos e lhes compartilhou: tenho compaixão dessa multidão. Já passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde nesse lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que estes servissem a multidão, e assim foi repartido entre todas as pessoas. Capítulo 8, versículo 7. Havia também alguns peixes pequenos da mesma forma. Ele deu graças e ordenou aos discípulos que o distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar e ainda recolheram 7 cestos grandes cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo, logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Versículo 11. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhe apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: por que pede essa geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá nenhum sinal. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar os pães, e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles, porém, especulavam entre si, argumentando:
é porque não trouxemos o pão. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos, não vedes? Ó Jesus, ensinando, não é só exortando para querer o mal, não. Ele queria exortar para explicar para o povo, para explicar para os discípulos, né, para mostrar, tipo, o que eles estavam vivendo lá, não conseguiam compreender, porque o coração estava petrificado, o coração endurecido, ainda não tinha amolecido para entender e botar a fé em prática. Isso é eu, isso é você, talvez com o coração petrificado, de ver muitas coisas e não, né, não, a gente não usa da fé, não acredita, quer muitos sinais ainda, faz isso para mim que eu vejo o Senhor, se é verdade, né? Tendo olhos não vedes e possuindo ouvidos não escutais, não vos recordais que quando eu dividi os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram vocês recolheram? E afirmaram-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes repletos de sobra recolhestes do chão? E responderam eles: 7. Ao que Jesus concluiu: e então ainda não compreendeis? Versículo 22. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos. E indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer num povoado entres. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram, alguns comentam que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que é um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Versículo 31, do capítulo 8 de Marcos. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Que nós não tenhamos incredulidade e perversidade. Capítulo 9. A transfiguração de Jesus. Aleluia! Então, lhes falou Jesus: com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum passaram pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, que barato louco,
de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu e dela soou uma voz que declarou: esse é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor e ninguém mais viram a não ser Jesus. Durante a caminhada descendo o monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelassem o que havia presenciado até o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentavam sobre qual o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Então questionaram-lhe: por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus esclareceu para eles: realmente, Elias vindo primeiro restaura todas as coisas. Agora, por que está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo? Pois eu lhes digo, Elias também já veio e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Versículo 14 do livro de Marcos, capítulo 9. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e o inquiriu: o que discuteis com ele? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Olha que interessante. Presta atenção aqui no que a gente vai ler a partir de agora também, né? A sequência. Pediu para que os discípulos expulsassem, mas eles não conseguiram. E admoestou-lhe Jesus: olha, geração sem fé, ó geração sem fé. Até quando eu estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Até quando vos darei o suporte, né? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai declarou: desde a infância. Olha quanto tempo, desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água, muitas vezes. Jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. E aí Jesus respondeu assim, ó: se podes? Contestou-lhe Jesus: tudo é possível para aquele que crê. Versículo 23. Tudo, absolutamente tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente, o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem, jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Olha só. Os discípulos, depois de tudo que aconteceu, foi lá e foi conversar com Jesus. Um discípulo sempre vai chegar aos pés de Jesus para pedir uma explicação, para conversar com Jesus. E a conversa que esses discípulos tiveram é oração.
Eu e você, cada vez que nós não entendermos, chegar em Jesus e falar: Jesus, me explica, não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha família, eu não estou entendendo o que está acontecendo no meu trabalho, não. Me explica o que está acontecendo. Ele vai explicar. Então os discípulos é como se tivessem chegado e orado a Jesus, conversado com Jesus. Ele chegou lá e falou assim: por qual razão nós não fomos capazes de expulsar o demônio desse menino aí? E aí no capítulo 9, versículo 29, Jesus lhes advertiu, deu uma advertência, explicando, ensinando. Essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Ou seja, era também uma incredulidade, uma falta de fé. A incredulidade, a falta de fé só é expelida com oração e jejum. E demônios dessa forma só saem à base da oração e jejum. Amém, amados? Capítulo 29, versículo 30. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galileia. E Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos e lhes revelava: ó filho do homem, está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia eles não conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a esse respeito. Então chegaram a Cafarnaum, quando já estavam em casa, e indagou-lhes sobre o que discorreis pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque o caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, reuniu os 12 e lhes orientou. Ali com os discípulos, né? Jesus com os discípulos. E ele orientou assim, ó: se alguém deseja ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, revelou-lhes: quem recebeste uma destas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Contou-lhe João: mestre, vimos um homem que, em teu nome, estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois afinal ele não era um dos nossos. Não o impeçais, Jesus falou, não o impeçais. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá sua recompensa. Versículo 42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que possuindo as 2 mãos e ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Naquele lugar, olha só, naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançados no inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. Jesus falando sobre o inferno. E ainda, se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos do que possuindo os 2 olhos serem atirados no inferno. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Versículo 49. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o seu gosto, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Esse é o final, capítulo 9 da leitura de hoje. Vamos para Provérbios capítulo 6. Deixa eu pegar aqui o Provérbios capítulo 6 para nós lermos. Que palavra abençoada que nós temos tido com o Senhor, amém? Provérbios 6. Advertência quanto a ser fiador. Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos te comprometeste por um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro de tua própria palavra.
Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele, insiste, incomoda e importuna esse seu próximo. Não te permitais conciliar o sono, nem que os teus olhos pastenejem, não descanses. Livra-te desse compromisso, como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Advertência contra a preguiça, versículo 6. Observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seu alimento com toda a disciplina. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza te aterrorizará e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Versículo 12, advertência contra a maldade. O caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades, comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será completamente destruído sem qualquer apelação. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Advertência contra o adultério, versículo 20. Filho meu, obedece à orientação do teu pai e não abandones o ensino de sua mãe. Ata-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Porque o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e a advertência da disciplina são caminho que conduz à vida. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Versículo 25. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera que vive rondando a caça de vidas preciosas. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os próprios pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é execrado se faminto furta para matar a fome? Contudo, este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que tem em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão para acalmar a sua ira. Amém? A palavra do Senhor, ela é para conserto, para alinhamento, para uma mudança mesmo de caráter, uma transformação. Quando eu leio, eu não fico pensando, eu tenho que transformar a vida de alguém, essa palavra é para alguém. É minha primeiro, para mim, assim, eu olhar e falar, essa palavra é minha, eu preciso lutar fé e fogo para viver o que eu estou lendo aqui. Né, o que a palavra nos disse nesses capítulos do Novo Testamento de Marcos, o que a palavra nos diz nesses provérbios. Qual seriedade, quão sério é, né, a falta de fé, a incredulidade, a perversidade, o adultério, a preguiça. Olha quantas coisas o Senhor falou com a gente hoje, hein? Que nós temos uma manhã abençoada, colocando em prática, em oração, foco, com garra mesmo, com disposição, que o Senhor derrame tudo isso sobre as nossas vidas, para nós conseguirmos colocar em prática tudo que nós temos lido hoje e durante todos esses dias que a gente está lendo.
Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, que você tenha um dia abençoadíssimo em nome de Jesus. Nos vemos à noite com as nossas devocionais. Logo mais aqui a devocional do dia a dia do Spurgeon, que eu vou estar já fazendo com vocês aqui para nós continuarmos nesse propósito. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Beijo.